Josué capítulo 1, do versículo 8 até o versículo 9. Veja o que está escrito, olha. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Leia este livro. Não pare de meditar neles de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você andar. Já pensou? Você ouvir isso da boca do próprio Deus dizendo: olha, Deus está com você, por onde você estiver, por onde você andar, eu vou estar com você. Já ouviu isso de Deus? Se você não ouviu isso de Deus, você não entende que quando você lê a Bíblia, você está ouvindo o próprio Deus falando, e Deus está falando com você. Então, no texto todo, né? Você deve ler a Bíblia, a Sagrada Escritura, meditar na palavra de Deus. O que foi que aconteceu, gente? Olha o seguinte, olha. Josué, ele perdeu Moisés. Josué estava prestes a assumir a liderança de Israel após a morte de Moisés. O desafio era imenso, conduzir o povo para conquistar a terra prometida. Humanamente falando, Josué poderia sentir medo e insegurança. Afinal, Moisés era um líder incomparável, mas Deus fala diretamente com ele, com Josué, lembrando que a verdadeira força não está na capacidade humana, mas na obediência à palavra e na presença de Deus. Deus disse: olha, Josué, fique tranquilo, eu quero que você faça só uma coisa, tenha coragem de meditar na palavra, tenha coragem de refletir na palavra, tenha coragem de assumir a palavra de Deus. Porque se você assim o fizer, você será bem-sucedido em todas as coisas. Então, primeiro nós precisamos entender uma coisa. Nós precisamos colocar a palavra de Deus no centro das nossas vidas. Se você quer ser feliz, se você quer ser bem-sucedido, você precisa colocar a palavra de Deus no centro da sua vida. Ponto final. É preciso ter coragem para isso. Então diz assim, Deus ordena a Josué: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. A vitória não viria da estratégia militar de Josué, nem da força do exército, mas da fidelidade à palavra de Deus. Assim como Josué, nós somos todos chamados a não desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas andar no caminho traçado por Deus. Deus disse a Josué: olha, Josué, você não vá para a direita e você não vá para a esquerda, porque a sua vitória não está na direita e nem está na esquerda, mas a vitória está na palavra de Deus. O mundo está dividido. O mundo é direita e esquerda, mas a vitória está em Cristo Jesus. O Novo Testamento, gente, revela o seguinte, olha, Jesus é essa palavra viva. João capítulo 1, versículo 1 e 14. O texto sagrado começa assim: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnada. Então, a palavra é Jesus Cristo. Jesus é a palavra de Deus. E Jesus é suficiente em tudo. Nós precisamos crer em Jesus, colocar Jesus em primeiro lugar das nossas vidas. Assim como Josué tinha a lei como guia, hoje nós temos em Cristo a plenitude da revelação de Deus. Ele é suficiente para as nossas vidas. Não precisamos buscar fórmulas externas ou dependermos de filosofias humanas. É Jesus, é em Cristo
que encontramos a direção, a sabedoria e a verdadeira prosperidade espiritual, e não somente espiritual, mas para a prosperidade em todas as coisas. É em Cristo Jesus que nós buscamos, que nós achamos prosperidade em todas as coisas. É em Cristo Jesus. Jesus é suficiente. Há pessoas que levam flores da igreja para flores ungidas. Não precisamos de flores ungidas. A pessoa que acredita na oração forte do pastor. Não! Outras pessoas dizem, é a oração de Miguel. Mentira! Outras pessoas dizem, nós vamos levar água ungida, benta. Não! Não! Aí outras pessoas passam por debaixo de uma imagem. Não! Outras pessoas têm que fazer uma fogueira e queimar alguma coisa lá, orações. Não! Não! Não é isso, não. Basta o nome de Jesus. Nós cremos em Jesus, o nome mais poderoso de todo nome. A pessoa, Jesus. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. É Jesus. É interessante que todas essas simpatias, flor ungida, rosa ungida, é tudo besteira, é tudo tolice, é tudo para ganhar dinheiro dos cristãos, dos incautos, daqueles que não têm raiz na santa palavra de Deus. Jesus é suficiente. A promessa foi dada por Deus, versículo 9. A ordem é clara, seja forte e corajoso, não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Para nós brasileiros é o seguinte, não precisa de jeitinho brasileiro, não. Nós somos tendenciosos ao jeitinho brasileiro. Não precisa de jeitinho brasileiro. Basta nós crermos na santa palavra. Basta nós crermos na promessa de Deus. Deus não disse que estaria conosco? Jesus não disse que estaria conosco? Basta o que ele falou. É Jesus que diz isso. Jesus fala assim, a coragem de Josué não deveria se basear em autoconfiança, mas na certeza da presença de Deus. Da mesma forma, nossa segurança hoje está em Cristo Jesus, que prometeu, eis que estou convosco todos os dias. Mateus capítulo 28, versículo 20. Basta. Jesus disse que estaria conosco, então Ele está conosco. Basta confiar no Senhor. Alimenta-te da verdade. Salmo 37. E Ele satisfará o desejo do teu coração. Alimenta-te da verdade. Confia no Senhor. Nós não somos um bichinho qualquer jogado neste universo de Deus. De nós para nós não temos valor. De nós para nós. Quando você olha para você, você vê que você é mortal. Fica melhor assim, nós olhamos para nós nos vemos que somos mortais, somos fracos, somos indignos, somos miseráveis pecadores. Mas quando nós olhamos para a cruz de Cristo, quando nós olhamos para o sacrifício de Cristo, quando nós olhamos para as promessas de Cristo, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Somos filhos, fomos transportados do reino das trevas para o Filho do seu amor. Somos co-herdeiros com Cristo. Somos as meninas dos olhos de Deus. Se Deus não negou Jesus, por que Ele nos negará essas outras coisas? É preciso agradar no Senhor. Pare de ficar com ansiedade, creia no Senhor. Busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque enquanto está perto. Eu quero aplicar essa reflexão com o seguinte. Primeiro, não temas. 360 vezes Deus fala na palavra, não temas. Muitas vezes ficamos paralisados diante de desafios, inseguranças e lutas.
Mas a palavra de Deus nos lembra que Ele está conosco. Você não está sentindo a palavra de Deus? Você está deprimida? Você está vazia? Mas se você crê em Jesus, basta. Porque o justo vive pela fé e não pelo que se sente. Segundo, não desvie. A vitória está em permanecer fiel à palavra, não buscando atalhos, não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda, mas fixando os olhos em Jesus. Tem um cântico muito interessante que eu acho que o Nelson Ned cantou, o J. Neto também cantou. Qual o nome que você vai pronunciar? Qual o nome que você vai pronunciar? Quando as lágrimas rolarem em teu olhar, qual o nome que você grita com poder quando o inimigo ataca você? Não é Pedro, não é João, nem Isaac, nem Sansão, nem Davi, nem Tomé, nem Moisés, nem Abraão. Não é não. O nome é Jesus. É em Cristo que nós temos que colocar a nossa fé. Em terceiro lugar, confie na suficiência de Cristo. Não precisamos de mais nada além dele para termos vida plena e vitória em todos os sentidos da vida. Confie em Jesus. Olha, gente, Jesus é o que a Bíblia diz que ele é. O Jesus foi o maior farsante da história da humanidade. O Jesus é o que a Bíblia diz que ele é. O Jesus foi o maior farsante da história da humanidade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele disse: eu sou o pão da vida. Ele disse: eu sou a água da vida. Ele disse: eu sou o primeiro e o último. Ele disse: eu sou o Salvador, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E ele disse mais de 20 vezes: eu sou. E eu sou é Deus. Ou ele é o que a Bíblia diz que ele é, ou Jesus foi o maior pilantra que já se pisou nesta terra. Mas eu quero dizer que eu creio no que a Bíblia diz que ele é, o que a Bíblia diz que ele é. Ele é o nosso Salvador. Ele é o pão da vida. Ele é a razão do universo. Creia nele, busque, aconchegue-se a ele, confie nele, entregue-se a ele, que é o melhor que se pode fazer. Eu quero concluir esta reflexão dizendo o seguinte: a vitória de Josué não veio de espadas, mas da obediência naquilo que Deus falou. Não vá para a direita e nem para a esquerda, medita dia e noite na minha palavra. Da mesma forma, a nossa vitória não vem da força humana, mas da fidelidade à palavra que é Cristo. Ele é suficiente, Ele é presente, Ele é quem nos garante que podemos ser fortes e corajosos. A salvação não vem pelas obras. A salvação vem pela graça de Deus. E esse Deus nos dá capacidade de crermos. Esse Deus fala conosco. Esse Deus nos ressuscita da morte que morremos em Adão. Tudo pelo poder do Espírito Santo. E se você ouvir a voz dele, não endureça o seu coração. Entregue-se a ele, que é um dever de todo ser humano. A Bíblia diz lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Se nós o confessamos com a nossa boca e cremos com o coração, somos salvos. Porque com o coração se crê para a justiça de Deus e com a boca se confessa a respeito da salvação. A Bíblia diz: se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureça o coração. Busque o Senhor enquanto se pode achar. É Deus que nos salva, é Deus que nos escolhe, é Deus que nos elege. Mas esse mesmo Deus nos diz que devemos ter responsabilidade naquilo que Ele tem para cada um de nós. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto está perto. Nós somos da Igreja Presbiteriana em Instância, Rua Gomercindo Bessa, 124. Os cultos são dia de quinta-feira, às 19 horas, e aos domingos, às 9 horas da manhã e às 18 horas e 30
minutos. Você e todos os seus são nossos convidados especiais. Preciso dizer que a Igreja Presbiteriana não é a Arca da Aliança. Jesus é a Arca da Aliança. Então busque uma igreja que pregue a palavra de Deus de forma idônea. Leia a santa palavra de Deus. Entregue-se a Jesus e viva com Jesus. Ande com Jesus. Morra com Jesus e ressuscite com Jesus. Adore a Jesus, porque foi para isso que nós fomos criados. Até uma outra oportunidade, se assim Deus quiser, na santa pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.